Gente, essa semana, quando eu estava pensando sobre a palavra que eu ia ministrar aqui nesse domingo, nesse dia, eu, de vira e mexe, eu lembro desse caso, porque foi uma situação que marcou muito, ficou muito forte na minha memória. Eu estava ainda na África do Sul, pastoreando ainda a igreja, era na África do Sul, e um dia eu tive um encontro com um homem que a esposa dele era membro da nossa igreja. Ele ainda não era membro, ele frequentava, ele ia de vez em quando, e esse homem era um cara riquíssimo, riquíssimo, podre de rico, mas tinha muita grana. E ele pediu para ter um encontro comigo. A gente não se encontrou na igreja, a gente se encontrou fora da igreja. Eu não me lembro exatamente se foi num restaurante ou num shopping, em algum lugar, mas eu lembro que a gente sentou num balcão e começamos a conversando, estávamos conversando, tomando um refrigerante, alguma coisa, e a gente estava conversando, e ele estava dizendo para mim: pastor, eu tenho dinheiro para o que quiser e para o que precisar. Eu vim para a África do Sul, eu não tinha nada, cheguei aqui com uma mão na frente e outra atrás, e eu trabalhei, eu ralei, trabalhei, e eu conquistei tudo aquilo que eu tenho hoje. E hoje a minha mulher pode escolher onde ela quiser morar, a casa que ela quiser. Na África do Sul, eu tenho condição para comprar. Eu tenho casa aqui, tenho casa em Portugal, eu compro carro aqui, eu posso comprar carro lá, e carro na minha casa, para entrar na minha garagem, tem que ser Mercedes ou BMW, não entra nada menos do que isso. E o meu filho, eu pude colocar ele nas melhores escolas, sem problema nenhum, e eu tenho dinheiro para... não tenho casa, eu tenho casas, mansões. O que a minha mulher quiser, se ela achar que essa não está boa, quiser outra, vende essa, compra outra, ou fica com essa e compra outra também, não tem problema nenhum. Mas pastor, apesar de tudo isso, a minha vida é uma miséria. Meu casamento está pelas tabelas, o casamento está péssimo, meu relacionamento com a minha esposa é horrível, meu relacionamento com meu filho, eu tenho um único filho, meu relacionamento com meu filho é um relacionamento horrível. A gente vai conversar, aquilo degringola para discussão, grito, tapa, soco, é uma coisa medonha, eu não sei o que fazer. E eu disse para ele: olha só, a gente pode continuar essa conversa, tem duas vias. Eu posso falar para você algumas coisas bem superficiais, sem muita profundidade, mas eu posso falar para você a verdade. O que você quer? O que você prefere? Posso falar para você a verdade? Ele disse: pode. Eu comecei a falar para ele algumas coisas. Eu disse: cara, olha só, a tua situação, ela chegou onde chegou, porque você começou essa história com uma boa intenção. Você não começou a se dedicar ao trabalho porque você queria prejudicar ninguém. Você começou com uma boa intenção de ter uma boa vida, de oferecer conforto para a tua família, mas você mergulhou de cabeça tão fundo nisso, que no final das contas, você ficou tão preocupado em ganhar dinheiro, que você se esqueceu do relacionamento com a família, e você chegou onde você chegou. E se você quiser que isso modifique, você vai precisar de mudar. Você vai precisar implementar algumas mudanças na sua vida, muito profundas, muito radicais. Se você não estiver disposto a implementar essas mudanças, o seu casamento vai chegar ao final. Esse divórcio vai se concretizar. Esse relacionamento com seu filho não vai consertar nunca. Ele vai ser sempre alguém que apenas usa o seu dinheiro, mas que não se relaciona com você. E você vai ter que fazer uma escolha. E se você quiser um relacionamento ajustado com seu filho, um casamento abençoado, você vai ter que tomar providência para mudar. Talvez ele esperasse eu dizer: não, eu vou orar, isso é um demônio, e a gente vai repreender, e tudo vai se acertar, como fazem em muitas igrejas. Mas aquele demônio, se é que ele existia ali, ele não estava ali simplesmente porque ele resolveu vir e entrar. Quantos de vocês entendem que na vida de todo ser humano, o diabo envia um demônio para vigiar, para encontrar uma brecha e entrar e causar estragos? Mas ele não entra na vida de quem ele quer. Ele encontra brechas para entrar. Ele encontra o pecado, ele encontra más decisões, ele encontra certas posições diante da vida, e ali ele encontra uma brecha para entrar, e muitas vezes ele arrasta junto com ele uma cambada de outros demônios que causam um estrago danado. Mas o segredo não está em simplesmente repreender os demônios. Repreender demônio é fácil, é mole, qualquer criança faz isso. Aqui na Nova a gente não expulsa demônio, as crianças fazem isso. A gente deixa isso para as crianças fazerem. Porque qualquer criança, porque o demônio sai, não é porque é o pastor que orou, é porque é o nome de Jesus que está sendo usado pela fé, com fé, amém? O difícil é tomar as decisões corretas para que o demônio saia e para que ele nem volte.
sem repreensão, sem que alguém ore, mas quando alguém toma uma decisão de mudança, não tem demônio que fique. Não tem demônio que permaneça. E as pessoas não entenderam isso ainda. E elas estão atrás de cultos de libertação, e a libertação está em decisões de mudança. Quando eu tomo uma decisão de mudar, as coisas mudam. Por isso, o título dessa mensagem de hoje é: Eu preciso mudar. Você pode ler em voz alta? Eu preciso mudar. Prestou atenção no que você falou? Não é você precisa mudar, hein? É eu preciso mudar. É fácil a gente observar nos outros defeitos e falhas e dizer, você precisa mudar, cara. Difícil é olhar e dizer isso para o homem que eu vejo no espelho. Aliás, tem uma música do Michael Jackson que diz, você quer um mundo melhor? Comece a mudança com o homem no espelho. I'm talking to the man in the mirror. I'm asking him to make a change. Você tem que começar lá. Tem que começar. A mudança tem que começar em você, não dá para esperar a mudança no outro. Mas é fácil. Você sabe que nós somos extremamente críticos com o outro, extremamente benevolentes conosco mesmo. O mesmo defeito que você tem e o outro tem, no outro você tem que mudar. Em você, ninguém me entende. A gente é extremamente benevolente com a gente, mas é extremamente crítico com o outro. E o título da mensagem não é você precisa mudar, é eu preciso mudar. Sabe, você olhar no espelho e fazer uma análise crítica e ver que há certas coisas que precisam mudar. E não há ninguém aqui, começando por mim, que não precise, talvez, de pequenas mudanças. Alguns de nós precisamos de grandes mudanças. Outros precisam de apenas de ajustes finos, mas não há ninguém que não possa dizer, eu não estou precisando de mudança. Todos nós precisamos de algum nível de mudança em algum setor da nossa vida. Seja na área financeira, seja na área de temperamento, seja na área de relacionamento. Todos nós precisamos de mudança. Todos nós. Sabe, quando eu era criança, rádio hoje é digital, né? Quando eu era criança, a rádio ainda era analógico. Analógico. E o rádio, você tinha um botão, né? Quando você queria mudar de uma rádio para outra, você girava o botão e aquilo saía de uma música que estivesse tocando e fazia aquele E quando ia chegando perto da próxima estação, ia entrando uma música, uma voz, e de repente vinha uma voz que estava de repente dando uma notícia, atenção, hoje no Brasil está acontecendo um evento mega importante, aí saía da estação, o que está acontecendo hoje? Você tentava de novo, aí quando voltava a notícia tinha acabado, não sei o que está acontecendo, porque a notícia acabou. Mas a verdade é que, muitas vezes, a gente... Quando fazia uma mudança, às vezes era uma mudança radical de uma rádio, de uma estação para outra. Mas muitas vezes na outra estação, você precisava ainda de fazer alguns ajustes finos para não ficar com o chiado e você sintonizar a rádio certa. E muitas vezes a gente precisa de fazer um ajuste fino para ouvir a direção de Deus, para que a gente mude, para que a gente seja aquilo que Ele planejou que a gente seja e não aquilo que a gente quer ser. Já aconteceu com você alguma coisa na vida, no dia a dia, que de repente despertou em você a consciência da necessidade de uma mudança? Quantas vezes isso já aconteceu com alguém aqui alguma vez? Não foi simplesmente você parando para fazer uma análise fria da sua vida, mas algum evento aconteceu que você percebeu por causa daquele evento, você disse, caramba, isso aí me despertou a consciência de que eu preciso mudar. Agora que aconteceu, que eu estou entendendo, eu estou precisando de uma mudança. Já aconteceu? Sabe, de repente foi simplesmente um lance de escada. Você subiu um lance de escada, e quando você chegou lá em cima, você e mais alguém, e quando você chegou lá em cima, você... Peraí. Eu estou precisando mudar. Eu estou precisando de entrar para uma academia, eu estou precisando de ir lá no Nova Fitness, eu estou precisando de... Tá mal. Você só subiu 3 degraus. Eu estou mal. Às vezes é só um lance de escada que despertou em você a consciência da necessidade de mudança. Às vezes foi uma fatura de um cartão de crédito. Quando a fatura chegou,
preciso mudar. Olha só, eu exagerei na compra, que eu bobeei, caramba, aumentou os juros e tal. E aquilo foi um despertar para a necessidade de uma mudança na administração da sua vida financeira. Às vezes foi um fracasso escolar ou um fracasso empresarial que despertou em você a necessidade de mudança. Sabe, eu passei para a faculdade de medicina, mas no primeiro vestibular que eu fiz, eu tomei bomba. E aí, quando eu tomei bomba, foi para mim uma surpresa. Eu falei, caramba, não é possível, eu não passei. E aí eu caí em mim. Caramba, por que eu não passei? Porque durante o ano inteiro, eu passei de manhã indo para a aula e de tarde indo para o canto do Leblon pegar onda. Então eu não estava fazendo vestibular para medicina, eu estava fazendo vestibular para surfista profissional. E aí quando eu me toquei, porque eu não passei por pouco, aí eu falei, caramba, se eu tivesse estudado, eu tinha passado. Ano que vem, eu vou cair dentro, eu vou estudar, e eu vou abrir mão das tardes de surf, eu vou abrir mão das tardes no Baixo Leblon pegando onda, e vou simplesmente investir no estudo. Eu vou gastar um ano investindo, depois eu descanso. Mal sabia eu que depois de passar, a coisa ia piorar. Pode ser um fracasso empresarial. De repente você olha e diz, caramba, minha empresa está quase falindo, ou já faliu. Se eu não mudar a maneira de administrar financeiramente a minha empresa, vai dar ruim. Ou deu ruim porque eu não mudei a maneira. Eu continuei fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito que sempre fiz, e chegou no ponto em que chegou, eu preciso mudar. De repente foi um atrito, uma discussão familiar. E você olhou e falou assim, caramba, estou me tocando hoje, essa discussão abriu os meus olhos. Se eu não começar a tratar essa mulher de um jeito diferente, vai dar em divórcio. Se eu não me relacionar direito agora com o meu marido, a coisa vai. Se eu não mudar a maneira de me relacionar com o meu marido, vai dar divórcio. Se eu não mudar a maneira de me relacionar com o meu filho, com a minha filha, com os meus filhos, não vai dar certo. Porque eu estou observando agora que eu estava indo numa direção de destruição. E essa discussão de hoje foi a gota d'água que me fez concluir que eu preciso mudar. Sabe, Romanos 12, 1 e 2, esse texto é muito conhecido, e o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram a oportunidade de ler ou um versículo, ou um trecho, ou um capítulo, ou até mesmo a Bíblia inteira, de uma Bíblia chamada A Mensagem. Quem é que já teve a oportunidade de ler alguma coisa da Mensagem? Ok, um bom número de nós aqui, muitas aqui nunca leram. O que é A Mensagem? É uma Bíblia em que o autor, o Eugene Peterson, que é um pastor presbiteriano que até há poucos dias atrás ele faleceu, e ele não fez uma tradução do hebraico e do grego para o inglês. Ele simplesmente pegou a Bíblia em inglês e fez uma versão com versículos traduzidos numa linguagem mais contemporânea, mais moderna, mais do dia a dia, para fazer com que as pessoas despertassem, um grupo de pessoas que nunca tivessem lido a Bíblia, ou que já tivessem lido sem entender, agora tivessem uma leitura um pouco mais descontraída, com menos, uma leitura menos arcaica. E aí eu li esse trecho na mensagem e não gostei. Aí o que eu fiz? Eu fiz a minha mensagem. Eu fiz a minha versão, e eu vou apresentar para você a versão fragaliana desses dois versículos aqui. Talvez alguns de vocês aqui pudessem fazer uma versão melhor, mas é o que temos para hoje. Ok? Romanos 12, 1 e 2, na versão fragaliana, ficou assim: eu imploro a vocês, irmãos, pelo amor que vocês têm a Deus, que se apresentem a Ele de forma integral, de modo que tudo que vocês fizerem, seja comer, beber, viajar, trabalhar ou qualquer outra coisa, seja agradável aos seus olhos, funcionando como se fosse um culto de adoração intencionalmente realizado fora das paredes da igreja. Esse é o modo inteligente de agir na palavra. E não entrem em conformidade com o sistema político, social e cultural desse mundo pervertido, mas sejam transformados através da renovação da sua mente,
com os pensamentos de Deus, de modo que vocês possam experimentar no dia a dia uma verdadeira revolução ao vivenciar a real vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre uma atitude que conduz à mudança. Uma atitude que conduz à transformação e à mudança. E eu coloquei numa linguagem, eu tentei colocar numa linguagem o mais prática possível, que a gente possa olhar e entender que a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas ela não acontece meramente de uma forma automática, simplesmente porque eu frequento uma igreja, mas porque eu tomo uma decisão de abrir o meu coração para a transformação que Ele quer produzir, para que eu agora seja um canal fácil, para que essa vontade venha e flua na minha vida, sem impedimentos, sem barreiras, sem entupimentos, amém? Mudar nem sempre é fácil, mas frequentemente é necessário. Há pessoas às vezes que chegam para mim, que chegam na igreja aqui e dizem: pastor, eu estou na igreja há 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, e aqui é uma bênção, pastor, deixa eu te pedir uma coisa, por favor, não muda. Não muda. E eu tenho uma resposta para dar para você: é impossível. Simplesmente é impossível não mudar. Porque uma das leis de funcionamento do reino de Deus é mudança. Mudança. Sem mudança não há vida. Sem mudança não há vida. Aonde há vida, há mudança. E o reino de Deus é vida. Amém? E a gente precisa estar aberto a essa mudança. E é óbvio, quando a pessoa diz para mim assim: pastor, por favor, não mude, não é que ela não quer que eu mude. O que ela não quer é que eu mude para pior. Porque mudança vai haver, mas a nossa luta sempre é para mudar para melhor. E a vontade de Deus é que a gente mude, mas mude sempre para melhor, de glória em glória, de fé em fé, para um patamar inferior, para um outro superior. Amém? Mudar para melhor. Muitas pessoas desejam ver mudanças na sua vida, mas elas se deixam aprisionar por uma série de coisas que elas consideram impedimentos. E elas ficam presas por impedimentos e elas olham e falam: não, eu gostaria de mudar, eu quero mudar, mas isso aqui me impede, isso aquilo outro me impede, aquilo outro dificulta a minha mudança, então eu não vou mexer nisso. Há mulheres que às vezes chegam para mim para falar: pastor, eu estou casada com um homem que é violento, o camarada me bate, e o conselho que eu dou: largue esse traste para lá. Não, pastor, mas na outra igreja me disseram que eu tenho que ficar casado, amarrado com esse camarada. Larga, não só esse pastor, mas larga essa outra igreja também. Pelo amor de Deus. Larga esse traste. Não, pastor, mas o casamento e tal. Não, o casamento é sagrado, é uma bênção, mas o camarada tomou um rumo completamente diferente daquilo que é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para o casamento. O cara te agride, te ofende, te xinga, te bate. Larga esse infeliz para lá. Pastor, mas é muito difícil porque eu trabalho, mas o que eu ganho não dá para sustentar a mim, ainda tem filhos, e vai ser complicado, e o camarada bate, mas pelo menos tem grana. Então a gente vai aturando e tal. E a pessoa vê aquilo como um impedimento para tomar uma atitude de mudança. Sabe, às vezes há certas situações que a pessoa olha e ela recebe uma proposta de sair de um emprego para um outro, onde ela vai ganhar o dobro, mas ela pensa: caramba, mas será que vai ser assim? Será que lá eu vou ter o que eu tenho aqui? Eu vou largar isso aqui, o certo, e trocar pelo duvidoso? Caramba, já diz que, já dizia meu pai, meu avô, mas vale um pássaro na mão do que 2 voando. Então será que não é melhor ficar? A pessoa se vê presa a alguma coisa que impede ela de exercitar a sua fé e de tomar um ato de mudança, de coragem, de empreendedorismo, de ousadia, de fé, e meter o pé mesmo e ir para frente. Às vezes ela fica ali amarrada: pastor, e se der errado, você crê em Deus? Sim. Tem possibilidade de dar errado? Claro que tem, pode dar errado, mas se você não arriscar, você vai ficar paralisado na mesmice de sempre. Isso tem um nome, isso se chama mediocridade. Ficar atolado no mesmo de sempre, sem tomar uma atitude de coragem, de ousadia para ir adiante. E a gente precisa de entender que eu não posso ficar amarrado por coisas que eu olho e eu penso: não, mas isso aqui me impede. Nada impede você de tomar uma atitude de mudança, de uma real mudança, a mudança que Deus quer, a mudança para melhor. É preciso entender que mudanças muitas vezes implicam em perder certas coisas que nós consideramos valiosas para ganhar outras de maior valor. Amém? Mudança é sempre assim. Nem sempre eu quero mudar porque o que eu tenho aqui é uma porcaria. Não, às vezes eu quero mudar porque o que eu tenho aqui tem valor, mas o que me espera é algo de valor maior.
O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, ele diz, cara, tudo aquilo que eu conquistei até hoje, eu considero como refúgio para abraçar algo maior e melhor que aquilo que Deus tem para oferecer para mim. Por isso eu olho para frente e sigo adiante e considero aquilo tudo como lixo, eu deixo para trás e sigo adiante, porque o que Deus tem para mim lá é melhor. Sabe, eu nunca teria dentes definitivos se não perdesse os dentes de leite. Sabe, mas você imagina alguém agarrado aos dentes de leite? Você imaginou você hoje com dentinho de leite? Não queria perder os dentinhos de leite. Então eu orei para o Senhor, Senhor, conserve esses dentinhos de leite, que eu não quero perder os dentes. Quer dizer, eu vou ter que passar por uma fase de perda, porque eu vim para o mundo banguela. Aí nasceu esses dentinhos. Agora eu vou ter que voltar a ficar banguela para ganhar outro? Não, Senhor, deixa os dentinhos aqui. Não, eu sei que não é nem uma questão de opção. Mas você já imaginou se a gente tivesse essa opção? Não, eu quero ficar com os dentinhos de leite mesmo. Você hoje desse tamanho, com aquele sorriso, com aqueles dentinhos de leite. Não, foi necessário perder os dentes de leite para que nascessem os dentes definitivos. Amém, gente? Eu nunca teria um casamento sólido e feliz se não decidisse abandonar a vida de solteiro. Sabe que essa é uma queixa que eu vejo muitas vezes em muitos casais? Às vezes é a mulher que queixa do marido. Pastor, a gente casou, mas não está dando certo. Por quê? Porque ele não quer largar a vida de solteiro. Ele acha que sexta-feira é dia de futebol, churrasco e chopp. Aí eu fico sozinho em casa. E ele está lá com os amigos. No futebol, churrasco e chopp. Tem alguma coisa de errado com futebol, churrasco e chopp? Não. Mas isso não te pertence mais, meu irmão. É uma nova fase, é uma nova etapa. Foi bom enquanto durou. Agora o papo é outro. Amém? Agora eu vou dedicar tempo para fazer romance com a minha mulher, cara. E não para ficar fazendo romance com meus amigos. Oh, presta atenção, cara. Tem que mudar. Tem que mudar. Mas não fica toda sorridente não, mulherada, porque às vezes são vocês. Pastor, não estou entendendo essa mulher. Ela só quer sair para tomar chá com as amigas. Que tanto chá é esse que essa mulher toma? Quer continuar ainda naquela vidinha de solteira? E não dá certo. Não pode dar certo. Tem que haver mudança. Cara, a gente casou, mudou. Agora a vida é vida que segue. Não preciso me tornar inimigo dos meus amigos. Não precisa a mulher se tornar inimiga das suas amigas. Mas agora você está num novo patamar. É um estilo diferente de vida. Tem que haver mudança. Sabe, eu nunca teria um bom preparo físico e uma saúde de ferro se não decidisse abandonar o sedentarismo e a má alimentação. Não tem como. Sabe, as pessoas às vezes, elas pensam que elas vão ficar em forma se elas comprarem um DVD. Arnold Schwarzenegger malhando nos anos 70. Aí você compra o DVD, bota lá e fica lá, senta no sofá. Ô Arnold, vai, estou contigo. O cara suando lá. Não adianta ficar sentado no sofá assistindo DVD. Você tem que pegar os pesos e malhar. Não adianta você sentar na frente de um prato de mocotó. Está repreendido todo o colesterol. Não vai funcionar, cara. Essa oração não vai funcionar. Sabe, eu tenho um cunhado que ele cozinha bem, e ele sempre gostou desses pratos pesados, né? Mocotó, rabada com agrião e polenta, e tal, e ele feijoada, né? E feijoada de feijão preto, de feijão manteiga, feijão branco, feijão, tudo quanto é cor, feijão preto, branco, roxo, amarelo, verde, fazer uma feijoada com tudo que tem direito dentro, e todo mundo dizendo para ele, cara, presta atenção, tu tá exagerando, tu come isso demais, toda hora. Nada, pai, olha só, eu vou no médico aqui, o exame. Aí, tô bem demais, aí, tá tudo certo, não tem colesterol, o colesterol tá em dia, tá tudo certo. E a pessoa pensa, que tá tudo certo. Por quê? Porque o exame, não, e o cara até ri. Que, rapaz, olha aí, você que é bobo, não tá com medo, hein? Olha aí. Aí, de repente, o camarada foi fazer sei lá o quê, sentiu um piripaque lá qualquer, aí o médico vem e fala assim, cara, tu tá com o coração todo entupido. Tu vai ter que fazer ponte mamária, ponte safena, viaduto, perimetral, tudo tem direito aí, cara. Tá tudo ruim. Tá tudo... mas como é que pode? Pois é. Como é que pode? Aí agora deu ruim. E o camarada medroso, vou ter que operar. Ora por mim. Não oro.
Agora aguenta. Sabe, não adianta. Não adianta. Tem que haver mudança e tem que haver uma decisão para mudar. Sabe, ninguém pode ter um relacionamento genuíno com Deus se não decidir abandonar a religiosidade. Tem gente que se satisfaz com a religiosidade e acha que está bem na fita. Ah não, os ritos, rituais, não importa se a pessoa é católico, se é evangélico, ela se satisfaz com o ritualismo, ela se satisfaz com uma vez por semana na igreja, ela se satisfaz com uma vida superficial. Mas se você quiser que Deus haja de fato, no fundo, na realidade, no profundo da sua vida, você vai ter que abandonar a religiosidade para desenvolver um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Sabe, ninguém pode ter uma mente clara e objetiva se não decidir parar de usar drogas. Às vezes eu vejo pessoas argumentando comigo, mas eu só fumo maconha. Não, é a coisa natural, erva, natural. Não é nada industrializado, o que faz mal é cigarro. Isso é uma erva natural. Pois é, cianureto também é natural. Está na natureza. Você quer matar alguém? Vou te dar a fórmula. Compra maçã. Não pode ser 2, 3 não. Você tem que comprar assim, uns 100 quilos de maçã, corta a maçã, pega o caroço de todos esses 100 quilos de maçã, bota no liquidificador, bate, faz um suco de caroço de maçã. Cada caroço de maçã tem cianureto. É o veneno mais potente que existe. Você faz um suco com 100 quilos de maçã, não sei se 100 quilos é o suficiente. Eu acho que precisa até um pouco mais. Mas se você pegar, juntar, você vai faz aquele suquinho para aquela pessoa que você não gosta, dá. É da natureza, é algo natural. O que a pessoa não percebe, esse é o argumento de todo mundo, né, que usa a droga. Ah não, mas eu só fumo maconha e tal, é uma coisa natural. E a pessoa não sabe que cada cigarro de maconha que ela fuma detona milhares de neurônios. Só que aquilo não dá efeito na hora. É um efeito prolongado, é como cozinhar o sapo. Eu já falei para você que para cozinhar um sapo, você pega o sapo, bota ele, não joga ele na panela fervendo. Jogou na panela fervendo, ele pula. Você pega o sapo, bota ele na água fria, liga o fogo da panela e ele vai esquentando. Como o sapo é um bicho pecilotérmico, ele tem uma capacidade de se adaptando, a pele dele segue a temperatura do ambiente. Então, se está mais frio, ele fica com a pele fria. Se está mais quente, ele fica com a pele quente. Ele vai esquentando e o sapo fica quietinho no fundo da panela, sorrindo para você. Vai subindo até atingir 100 graus e o sapo está lá assim, sorrindo, morto, sorrindo para você, porque ele não percebe. E a pessoa, como é um processo de muito longo prazo, ela não percebe que os neurônios dela estão sendo detonados. Não, mas eu não estou nada, eu estou numa boa, estou aqui, eu tenho intelectualidade normal e tal. Você tem intelectualidade normal? Eu não queria te apresentar para essa senhora, não conheço quem é sua mãe. Já não reconhece mais, mas é ela, é sua mãe. Porque os neurônios foram detonando, e o camarada não percebe. Ele acha que está tudo normal. E não tem como alguém desenvolver uma mente clara e sadia sem tomar uma decisão de abandonar a droga. Não dá como ninguém viver o melhor de Deus se não decidir deixar para trás o que para trás fica e avançar para as coisas que estão adiante. Não tem como você experimentar o melhor de Deus. Sabe, umas coisas que a gente preconiza aqui, a gente conversa com o pessoal que se apresenta para trabalhar na Nova, para ser voluntário, para tocar, para cantar, para dar aula. Uma das coisas que a gente deixa muito claro, olha só, o que a gente valoriza em primeiro lugar não são os dons, não são os talentos, é o coração da pessoa. Você pode cantar muito, tocar muito, mas se o seu coração está lotado de ódio, ressentimento, mágoa, ira, inveja e o diabo a 4, você não está qualificado para estar, em especial, em posição de liderança. Às vezes a gente identifica isso na vida de alguém que está numa posição de liderança, a gente pede, cara, senta, deixa Deus trabalhar, restaurar, consertar o seu coração, depois você volta para liderar. No mundo, um líder com o coração cheio de ódio, inveja, mágoa, ira, ressentimento, ele pode liderar tranquilamente. No reino de Deus dá ruim. No reino de Deus não dá certo. No reino de Deus não tem como. Então, eu preciso entender que não tem como eu viver o melhor de Deus se eu não decidir deixar para trás o que para trás fica para abraçar as coisas que estão adiante. Não tem como. Sabe, agora, o que realmente desencadeia a mudança na vida de uma pessoa? Qual é o fator que realmente gera mudança? Porque há pessoas que pensam que se Deus quiser mudar você,
ele vai entrar na sua vida, vai vir e vai mudar. Ponto final. E não é assim que a banda toca. Não é assim que a coisa funciona. O que realmente desencadeia mudanças na vida de uma pessoa são decisões. Decisões. Se você não decide mudar, Deus não arromba a porta do seu coração para fazer você diferente do que você é. Ah, pastor, mas e o apóstolo Paulo? Eu vou te explicar a experiência do apóstolo Paulo. Deixa eu te explicar para você entender o que aconteceu ali. Porque tem gente que pensa que Deus veio e mudou Paulo contra a vontade dele. Deixa eu te mostrar como é que a coisa funcionou ali. As pessoas muitas vezes elas querem mudanças, mas elas não querem tomar as decisões necessárias para que as mudanças aconteçam. Elas dizem que querem mudar, mas elas não querem tomar as decisões que vão implicar ou que vão desencadear as mudanças. Então elas procuram muitas vezes life coaches, elas procuram planejadores financeiros, personal trainers, mas sem uma decisão pessoal nada vai mudar. Sabe que há pouco tempo alguém me apresentou essa nova categoria, life coach. Eu sei que coach está na moda, todo mundo está fazendo e tal, mas aí eu ouvi life coach, mas eu falei, o que é life coach? Aí a pessoa me falou, life coach é um cara que vai ensinar a outra pessoa a viver. Eu falei, o quê? Ensinar a viver? Olha só em que estado a pessoa está. Ela precisa contratar alguém para ensinar ela como viver. Aí a pessoa, ela olha para a sua vida, ela vê que a sua vida financeira está uma bagunça, está uma desgraça. Seja uma vida pessoal, financeira, seja a vida financeira da sua empresa, ela contrata um planejador financeiro. O planejador vem, dá uma montoeira de aconselhamento, diz o que ela tem que fazer, etc. E tal. Mas se ela não tomar uma decisão para fazer aquilo que foi aconselhado e orientado, adivinha o que vai mudar? Nada. A pessoa ouve, contrata, paga uma grana para o life coach. O life coach deu uma série de orientações. Se a pessoa não tomar a decisão de fazer o que foi dito para ela, adiantou ela gastar aquele dinheiro todo? Absolutamente nada. A pessoa contrata um personal trainer e diz, não, eu preciso entrar em forma, mas eu não vou me matricular numa academia, porque eu já conheço como é que funciona esse negócio. A gente vai lá, paga uma anuidade, ou paga 6 meses, faz 2 dias e depois não vai mais. Então eu vou contratar um personal trainer, porque aí não sou eu que vou à academia, a academia que virá a mim. Então o personal vai bater na minha porta, não vou ter para onde correr. Aí você faz a primeira, o camarada só falta te esfolar. Você fica morrendo de raiva daquela pessoa que você contratou. No dia seguinte que ele toca na campainha, você se esconde atrás da cortina da sala e diz, não estou. Se esconde atrás da cortina. Adiantou você contratar o personal trainer? Você não tomou uma decisão de levar aquilo a sério mesmo, com todo o sofrimento, com todo o suor, com toda a dor muscular. Se você não tomou a decisão de seguir, você foi no nutricionista, o nutricionista passou uma dieta para você. Você olha para a dieta e fala, isso aqui é muito difícil. O quê? Quer me matar de fome? Não abro mão do meu bolinho donut. De jeito nenhum. Isso não, tudo menos isso. Com aquele creme, aquele sonho, com aquele creme que quando a gente morde faz assim, não abro mão. De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum, isso aí não. Vai adiantar alguma coisa? Não adianta nada. Não tomou a decisão correta. Sabe, as pessoas muitas vezes querem mudanças, mas não querem tomar as decisões. E é preciso tomar as decisões com base naquilo que a gente está vendo que vai gerar a real mudança. A boa notícia é a seguinte, quando você é um cristão genuíno, ou mesmo não sendo um cristão ainda nascido de novo, mas você está buscando o socorro de Deus, você está buscando Deus, quando você busca isso e toma uma decisão de mudar, Deus entra no circuito para te ajudar e para te conduzir. Quando eu comecei a pensar em mudança, eu cheguei a uma conclusão, eu olhei para a minha vida e eu falei, do jeito que está, não pode ficar, eu preciso de mudança. Mas eu não sei que rumo tomar, eu não sei como começar essa mudança, eu não sei o que fazer. E de repente, eu comecei a pedir a Deus ajuda, e Ele enviou ajuda. Estou eu aqui hoje, consequência de uma decisão lá atrás. As pessoas, eu não tinha nem me convertido ainda, quando Deus enviou a Denise para estar do meu lado, começar a me falar sobre Jesus, começar a me falar sobre a palavra, e eu começar a visualizar a possibilidade de uma mudança radical. E Deus mudou de uma maneira tão radical que eu mesmo não conseguia entender. E entenda só uma coisa, isso é a parte mais importante de você entender em relação a mudanças provocadas por Deus. Você toma a decisão de mudar, mas quem muda, o poder para a mudança é de Deus. Não é um esforço seu. Porque tem pessoas às vezes que estão na igreja,
tomam uma consciência da necessidade de mudar, decidem mudar, mas elas querem fazer a força para mudar. Elas querem mudar pela própria força, e por aí não dá. Eu preciso me render a Deus e entender, a decisão é minha, mas o poder e a ação é dele. Amém? Cara, quando Davi pecou, adulterando com Batseba, ele estava completamente não consciente, inconsciente da necessidade de mudança. E ele estava inconsciente dessa necessidade, porque ele estava absolutamente cego, em função da sua posição e do seu poder. Você imagina só, o camarada era um pastor de ovelhas, desconhecido, ninguém sabia quem ele era, de repente agora ele é o rei de Israel. Quem é que manda no rei? O rei manda em todo mundo, mas quem é que manda no rei? Ninguém. Um simples pastor de ovelha pode muito pouco, mas o rei, ele pode todas as coisas. E aí, Davi, que devia estar na guerra junto com o seu exército, estava em casa de bobeira, subiu no terraço de casa, cego pelo poder, cego pela sua posição de autoridade, ele sobe no terraço de casa, e como o palácio de Davi era o ponto mais alto de Jerusalém naquela época, todas as casas ficavam abaixo, ele começa a circundar o terraço, de repente ele olha e vê Batseba, garota da laje. Peladona, com a mangueira, capa da Playboy. O cara olhou e falou: uau, quem é essa gata? Eu quero essa mulher para mim. Davi, mulher casada. Quem é o marido dela? É Urias, cara. O sujeito nem judeu é de nascimento. Esse camarada é um camarada que tem por você tanta admiração, que ele largou tudo para vir servir no teu exército, mesmo não tendo nascido judeu. Ele veio se tornar parte, e é hoje um dos teus homens de confiança, um dos comandantes que você tem lá no teu exército, está batalhando lá junto com os filisteus. Ainda assim, Davi vai lá, seduz a mulher, tem um relacionamento com ela, a mulher engravida. Cara, eu já li essa história 1000 vezes, mas ainda hoje, quando eu leio essa história na Bíblia, me vem lágrimas nos olhos, meu coração se aperta, porque um homem que, segundo, a Bíblia descreve Davi como um homem segundo o coração de Deus, e realmente Davi era um cara de Deus, com ações e atitudes, mas de repente ele bola um plano que é o plano mais diabólico que eu encontro em toda a Bíblia. A mulher engravidou, e ele pensa: como é que eu vou resolver essa parada agora? A mulher engravidou. Ah, já sei, vou dar férias para Urias. Manda chamar Urias, diz para ele que ele está de férias, por bons serviços prestados ao exército de Israel. Aí Urias vem, não está entendendo nada, ele chega e pergunta: vem cá, o que está acontecendo? O rei me deu férias? Está doido por quê? Não te deu férias, você pode ficar aí 1 semana, 15 dias, sem problema nenhum, vai para casa, tem prazer com a tua mulher, leva ela no shopping, vai ao cinema, se diverte com ela. De jeito nenhum, mas não vou mesmo. Como é que eu poderia agora estar tendo um tempo de prazer com a minha mulher, quando os meus companheiros estão lá, morrendo na frente de batalha? Não, meu lugar não é aqui, meu lugar é lá junto com eles. E a Bíblia diz que ele passou a noite inteira, e passou alguns dias plantado na porta do palácio, na escadaria do palácio de Davi, e Davi olhou e falou assim: deu ruim. Caramba, deu ruim, o cara não foi para casa, ficou plantado aqui na porta todo dia, porque se ele tivesse ido para sair com a mulher, daqui a 9 meses, quando a criança nascesse, foi naquele dia, tal, as férias e tal, mas não foi isso. Aí Davi começa a maquinar, e ele pensa: já sei. Ele escreve uma carta, e diz uma carta ao comandante do exército de Israel: estou enviando para você Urias, coloca esse cara lá na frente, lá no fronte, no lugar mais acirrado, da batalha mais acirrada, coloca esse cara, e quando os inimigos chegarem, eu não quero ninguém ajudando Urias. E naquele tempo a guerra era corpo a corpo. Então como é que acontecia a coisa? Eu teria inimigos à frente, atrás, na esquerda, na direita. Então como é que a gente fazia? A gente combatia um próximo do outro. Eu defendo o meu companheiro da direita, que defende o seu companheiro da direita, que defende o companheiro da direita, e eu defendo o meu companheiro da esquerda, que defende o companheiro da esquerda, e ele me defende, e a gente vai se defendendo um ao outro. A ordem de Davi foi: deixa ele sozinho lá. Davi já sabia o que ia acontecer. Deixa ele sozinho. E entregue essa carta na mão do próprio Urias.
para Urias levar, e Urias vai de volta para o campo de batalha, levando na sua mão a sua condenação à morte. E ele entrega, e lá na frente, no dia da batalha, todo mundo abandona. A Bíblia diz que Davi começou a clamar, chamar pelos amigos, chamar por ajuda, ninguém veio e ele morreu. Debaixo da espada, Urias. Eu falei o quê? Davi. E ele morreu debaixo da espada dos filisteus, dos inimigos. Cara, que plano mais diabólico, infernal. Mas quem é que tinha para dar uma bronca em Davi? Não tinha ninguém acima dele. Aí vem o profeta, porque tinha uma pessoa acima de Davi que poderia dar uma bronca nele: Deus. Davi se esqueceu que acima dele tinha Deus. E aí vem o profeta Natã e chega para Davi, conta uma parábola sobre ovelhas, um cara que tinha uma ovelha só, o outro que tinha muitas ovelhas, e o cara de muitas ovelhas roubou a ovelha do um que tinha uma só. E Davi diz: é um absurdo, quem é esse cara? Eu vou pegar, esse cara é você, Davi. E a Bíblia diz que Davi tinha uma coisa. Essa história mostra que realmente a palavra de Deus é de Deus. Porque se fosse um homem escrever, se fosse eu escrever, eu pulava essa parte. Eu ia contar, eu ia dizendo: Davi, o cara que matou o gigante Golias, um herói. Eu não ia nunca contar essa história. Mas a Bíblia Deus coloca essa história para mostrar que Davi era um ser humano igualzinho a mim e a você, com as falhas e os defeitos que a gente tem. E aí, Davi, ele tinha essa coisa, ele era muito rápido para errar, mas ele era mais rápido ainda para se arrepender. E aí, Davi cai em si e ele muda. Pagou um preço terrível por causa do seu erro, mas ele mudou. Sabe que, às vezes, é algo ou alguém que chama a nossa atenção para a necessidade de mudança. Deus não envia doença. Deus é um Deus que cura. Amém? Mas, muitas vezes, é uma doença que chama a atenção da gente para a necessidade de mudança. Caramba, eu fui fazer um exame de sangue e vi que eu estou com a glicose lá nas alturas. E eu tenho que tomar uma providência. Aí a pessoa vai olhar para você e fala assim: claro, cara, todo mundo está falando contigo, porque você está se alimentando à base de Cheetos, Ruffles, e Fandangos, Coca-Cola e Guaraná. Tu não queria que o colesterol estivesse lá em cima, tu não queria que a glicose estivesse lá em cima. Agora eu estou me tocando, eu preciso mudar. Quer dizer, de repente Deus enviou um montão de gente para falar com você, você não deu ouvidos a ninguém, até que o médico disse: tu vai morrer. Eu vou mudar. Deus não enviou a doença, mas Deus permitiu que você chegasse àquele ponto para você se tocar da necessidade de uma decisão para mudar. Sabe, Deus, Ele não manda frustração, fracasso, seja um fracasso profissional, ou familiar, ou empresarial. Deus não manda fracasso. Deus, Ele é um Deus bom. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes Deus está vendo a gente passar por aquele vale, e Ele está permitindo porque Ele já tentou falar com você, você não ouviu, você não se tocou, e você precisa passar por aquilo para você olhar e falar assim: caramba, agora eu estou entendendo, eu preciso mudar. Porque do jeito que está, vai dar ruim. Agora essa situação chamou a minha atenção. E Deus está, até que enfim, não me ouviu, mas ouviu a vida. Não ouviu a minha voz, mas ouviu as circunstâncias. Viu que se não mudar, vai dar ruim, completo, total. E a gente precisa estar aberto para mudanças. Portanto, quando você chega a um ponto de frustração, de depressão, isso não é o fim. Isso não é o fim. É Deus usando a vida para chamar a sua atenção para uma necessidade de mudança. A saída não é o suicídio. A saída não é o divórcio, não é a fuga. A saída é uma mudança. As pessoas hoje se divorciam muito fácil, muito rápido. E elas deveriam, antes de chegar a um ponto de dizer: pastor, não dá mais, vamos divorciar. Espera aí, você antes de tentar divorciar, já tentou mudar? Já experimentou mudar? E é incrível que depois que divorciam, as pessoas mudam. Depois de divorciar, muda. Ela, enquanto estava casada, se queixando, reclamando, brigando, ela era uma baranga. Depois que divorcia, ela emagrece 5, 8, 10, 12 quilos, pinta o cabelo, entra bota botox, faz preenchimento, entra para academia, e de repente, rapaz, não é que ela casou de novo? Olha só, mas por que ela não tomou aquela atitude de mudança antes da separação? O cara, enquanto estava brigando com a mulher, querendo separar, divorciar, separou.
careca, barrigudo. Depois de separar, ele bota implante capilar. Ele faz lipoaspiração. Perde aquela montoeira de gordura e tal, vira um garotão, entra pra academia e de repente, o fulano divorciou, já arrumou uma namorada. Mas por que ele não mudou? Por que ele arrumou uma namorada? Porque ele mudou, porque se ele continuasse do jeito que ele era chato com a mulher que ele tinha, ele não ia arrumar ninguém, mas aí ele mudou, arrumou. Por que ele não mudou com a mulher que ele tinha? Por que ambos não se propuseram a mudar? Antes de pensar em divorciar? Não é que tudo seja solucionado. Não, a gente já mudou, não deu certo. Ok, vocês já tentaram, mudaram, fizeram uma série de alterações e não deu certo. Ok, chegou a um ponto que não tem volta. Mas já tentou antes? Nem tentamos, não quero nem tentar. Se não quer nem tentar, não vai dar certo mesmo. Pedro traiu Jesus. E esse episódio foi a oportunidade de Pedro para reconhecer que havia nele uma baita falha de caráter. Olha só a situação, Pedro, ele está diante de Jesus, que acabou de ser flagelado, que acabou de ser surrado, Jesus está sendo apresentado para as pessoas, Pedro está ali no meio do bolo, vem uma jovem, olha para ele e diz assim, estou te conhecendo, você é um dos discípulos desse cara, não é? Pedro, eu não, nem conheço esse cara. Não, é assim, você entende que Deus podia ter calado essa jovem? Por que Deus permitiu que ela... Jesus não tinha avisado Pedro antes que aquilo ia acontecer? Se Pedro já sabia, por que ele permitiu que acontecesse? Já parou para fazer essa pergunta? Cara, se Jesus tivesse me alertado que ainda naquela noite eu iria negá-lo 3 vezes, eu ia ficar esperto para não para não deixar aquilo acontecer. Isso é qualquer um que com um mínimo de esperteza e malandragem ia fazer. Por que Pedro então negou? Mesmo tendo sido alertado? Porque havia em Pedro uma falha de caráter. Havia em Pedro uma falha de caráter. E quando aquela jovem chegou, ele não resistiu e ele negou Jesus 3 vezes. Aí a Bíblia diz que Pedro, de repente, ele cruzou o olhar dele com o olhar de Jesus, ele caiu em si e foi para um canto e chorou amargamente. Pedro não chorou amargamente porque simplesmente viu o olhar de Jesus, mas porque quando o olhar dele bateu com o olhar de Jesus, ele caiu em si e percebeu a sua falta de caráter e a necessidade de mudança. Ele percebeu, caramba, eu sou um cara que falo pra caramba, eu abri a boca para dizer, Jesus, deixa comigo, porque se esses outros 11 aí te abandonarem, comigo não, eu estou contigo para o que der e vier. Mas na hora H, como havia uma falha no caráter de Pedro, ele fez exatamente aquilo que Jesus disse que ele ia fazer, e não aquilo que ele disse que iria fazer. E ele acabou pisando na bola, por causa de uma falha de caráter. Paulo andava cheio de ódio, cheio de ressentimento, mas Deus sabia que lá no fundo tinha um cara legal. Deus sabia que debaixo daquela capa de ódio, de ressentimento, de raiva, havia um apóstolo. Deus sabia disso. E Deus, apenas da mesma forma que o olhar de Jesus confrontou Pedro, Jesus não transformou Paulo da água para o vinho, da noite para o dia, com um encontro na estrada de Damasco. Jesus só confrontou Paulo. Paulo vinha andando, eu não sei se ele vinha a cavalo, se ele vinha em cima de um camelo. O pessoal diz que Paulo caiu do cavalo. A Bíblia não diz que ele estava montado num cavalo, diz apenas que ele caiu na estrada. Podia de repente estar até a pé e caiu da própria altura. Mas o fato é que ele caiu. E Jesus apenas confrontou Paulo. Paulo, por que me persegues? Não, peraí. Quem é você que eu estou perseguindo? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. E aí Paulo ficou 3 dias cego em casa, meditando. Cara, eu estava perseguindo o Salvador, o Senhor. Eu preciso mudar. Não foi Jesus que deu uma chave de braço em Paulo. Foi Paulo que teve que parar para meditar, porque senão ele já saía dali convertido, né? Na própria estrada de Damasco ele já saía, não, então vou pregar a palavra. Já resolveu. Não, ele teve que ficar 3 dias recolhido, pensando, refletindo, cego, sem ter olho para ver mais nada a não ser a si mesmo. Jesus é um especialista em restauração de vidas. E Jesus pegou esse Pedro, que havia negado a ele 3 vezes, e é interessante que a Bíblia diz que Pedro, deprimido, Pedro entrou em depressão. Pedro, quando foi confrontado consigo mesmo, quando ele percebeu a sua falha de caráter, ele entrou em depressão. Ele não mudou, ele foi em depressão. Entrar em depressão é um ponto inicial, às vezes, de uma mudança. Mas se você fica atolado na depressão, você não muda.
Você tem que entender que a sua depressão, a sua angústia, não é simplesmente uma enfermidade, é uma oportunidade de mudança. Pedro entrou em depressão, e na sua depressão ele disse, quer saber de uma coisa? Ele não teve, talvez, estômago suficiente para fazer o que Judas fez. Provavelmente passou pela cabeça dele, vou me matar, porque o que eu fiz, caramba. Mas ele não teve o mesmo estômago de Judas, e ele não chegou a esse ponto, mas ele disse, quer saber de uma coisa? Vou esquecer essa história de discípulo, apóstolo, vou voltar para pescar. E foi pescar. A Bíblia diz que estava Pedro e mais 7 caras, 7 discípulos, dentro de um barco, incluindo Pedro, Tiago e João. E aí, de repente, na beira da praia, de manhã cedo, eles passaram a noite inteira pescando, não pescou nada. Aí apareceu um cara na beira da praia, do lago de Genezaré, e pergunta para os caras estão lá dentro d'água. Aí ele pergunta, o que vocês pescaram aí? Pegamos nada. Joga a rede do outro lado. Jogou a rede, veio o peixe que não acabava mais, o barco quase afundou, aí João se tocou. É Jesus, Pedro, o quê? É Jesus? Eu tenho que ver de perto. Eu tenho que ver. Tirou a roupa, mergulhou, nadou. Quando ele chegou perto, ele falou, é Jesus. Ih, caramba, é Jesus. Não é que é mesmo Jesus, rapaz? Como é que eu vou olhar na cara dele agora, rapaz? Não é que é ele mesmo? E Jesus não falou nada. Jesus simplesmente disse, vamos comer. E Jesus colocou do lado, fez aparecer do lado dele uma fogueira, transformou pedras em pães, pegou peixes, botou ali, começou a assar, sentou e junto com aquela galera, ele começou a comer. Eu acredito que deve ter sido o jantar mais silencioso da história. Todo mundo só comendo e olhando um para a cara do outro, e Pedro, né? Oh, meu pai, e comendo. Até que Jesus, de repente, pega Pedro, leva para um lado, abraça Pedro, e simplesmente pergunta para Pedro, porque eu imagino o que Pedro estava pensando. Quando Jesus vai e pega ele, eu imagino que Pedro está dizendo assim, ele vai agora dizer, você não vale nada. Pedro, mas, não era isso que ele deveria esperar? Que Jesus olhasse para ele e falasse assim, Pedro, que papelão, hein? Quer dizer que algumas horas antes, você bateu no peito dizendo, deixa comigo, eu resolvo, porque eu faço e aconteço, e na hora H, roeu a corda. Papelão. Então, Jesus pega Pedro, e faz a pergunta mais inesperada. Pedro, você me ama com o amor sobrenatural com o qual eu te amei? Ágape. E aí Pedro, Jesus, eu tenho por você um amor assim de amigo, filéu. Eu te amo como um amigo, mas não dá para eu dizer para você que eu te amo com esse amor sobrenatural que você me amou. Os caras continuam caminhando, e Pedro, o que ele vai perguntar agora? Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, vem cá, para pensar, você me ama com esse amor sobrenatural, ágape, que eu amei você? E Pedro, pô Jesus, eu tenho por você uma apreciação como um bom amigo, o nível que eu estou é esse, eu te amo como um amigo. Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cara. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dando para ele uma autoridade que ele não merecia. Apacenta as minhas ovelhas. E aí eles continuam caminhando, e Jesus agora pergunta para Pedro, faz a terceira pergunta, e agora Jesus pergunta de jeito diferente. Jesus pergunta assim, Pedro, você pelo menos realmente me ama com esse amor filéu, o amor de um amigo, esse amor de relacionamento de amizade? E aí Pedro fala, cara, se ele perguntou isso, é porque nem esse tipo de amor ele conseguiu identificar em mim. E aí ele dá uma resposta genérica, Senhor, tu sabes. Vou nem tentar responder. Tu sabes. E aí Jesus insiste, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cara. O que eu estou querendo é que você olhe e conclua, eu não quero você deprimido e angustiado por causa do que aconteceu. Eu quero que você mude para apacentar as minhas ovelhas. Saia desse nível de intempestividade, de você ser uma pessoa intempestiva e tal, mude, e quando você olha a ação de Jesus no coração de Pedro, o Pedro dos evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, João é um, o Pedro de Atos é outro completamente diferente. Completamente diferente, por quê? Porque ele tomou uma decisão de mudar, e na sua decisão o Espírito Santo veio e agiu e o ajudou a mudar. Sabe quantas vezes Deus quis mudar os caminhos de Israel?
E não conseguiu, porque eles se comportavam de modo obstinado. E é isso que a Bíblia chama de povo de dura cerviz. É assim que Deus se referiu ao povo de Israel muitas vezes, né? Povo de dura cerviz. Dura cerviz é pescoço duro. Quer dizer, não dobra, não inclina, não levanta, não vai para um lado, não vai para o outro. Povo de dura cerviz, teimoso, obstinado. E por causa disso, muitas vezes, eles perderam de ser abençoados. Deixa eu falar para você sobre os agentes de mudança. Quais são os agentes de mudança? Primeiro deles, os agentes da mudança, o primeiro deles é o Pai Celestial, com o seu amor infinito e incondicional. Sabe, a ferramenta que Deus usa para mudar a mim e a você, não é força, não é violência, não é desgraça, não é miséria, não é pobreza, não é doença, não é acidente, não é morte na família. A ferramenta que Deus usa para mudar a mim e a você é amor. É amor. A mudança, é por isso que o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus constrange o nosso coração. O que é alguém que ficou constrangido? É alguém que fica sem graça, né? Foi o que Pedro ficou constrangido. Diante do amor de Jesus, Pedro ficou constrangido. Pô, Jesus, você sabe. Eu não consigo nem te responder, porque eu fico tão sem graça, porque o teu amor por mim é um amor tão grande, tão incondicional. Você continua me amando mesmo eu tendo te traído? Continuo te amando, Pedro. Caramba, então, o que eu posso te responder? Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cara, só isso. Só isso. Toma uma decisão, dá um passo e deixa que o resto eu vou fazer. A decisão é tua, o poder é meu, diz o Senhor. Amém? Primeira ferramenta, primeiro agente de mudança é o Pai Celestial com o seu amor infinito e incondicional. O amor dele não é do tipo videogame. Tem 7 vidas. Já comeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, está pelas tabelas. Cuidado para não queimar essa última chance que eu estou te dando. Deus não tem última chance para você. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sabe, e eu sempre falo sobre isso aqui, a palavra usada no hebraico, hesed, que é traduzida como misericórdia, as misericórdias, o hesed de Deus, hesed significa misericórdia, bondade, benignidade, fidelidade, amor, graça. A bondade, a fidelidade, o amor, a graça do Senhor se renova sobre nós a cada manhã. Sabe, Deus olha para você a cada manhã com um olhar de benignidade. Um olhar de benignidade é um olhar que diz assim, caramba, ontem ele errou, mas hoje ele vai acertar. Eu confio nisso. Você sabia que a gente tem fé em Deus, mas Deus também tem fé na gente? Ele olha, por isso ele diz que Cristo é em nós, a esperança da glória. Porque Deus olha para você, Ele tem fé em você. Ele olha para você e diz, não, ela vai mudar, Ele vai mudar. Hoje vai ser diferente, hoje é mais uma oportunidade. E quando chega no final do dia, se você não mudou, Deus não olha e diz que decepção. Ele diz, amanhã a coisa continua. Amanhã minha misericórdia vai se renovar sobre ele, sobre ela, e vai ser mais uma nova oportunidade para haver mudança. E ainda que você não mude amanhã, Deus vai continuar dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, até você parar e concluir. Eu preciso mudar, eu preciso de mudar pela força, pelo poder, pela ação do amor infinito e incondicional de Deus, e não pela minha própria força. O meu casamento precisa mudar pela ação, pela força, da ação incondicional do amor infinito de Deus. Não pela minha força, pelo meu esforço, mas pela ação de Deus. O segundo agente de mudança é o Espírito Santo, com a sua influência doce e suave. O Espírito Santo não arromba portas. O Espírito Santo não entra com o pé na porta, dizendo vai mudar e acabou. O Espírito Santo não te dá uma chave de braço, não te dá um golpe de imobilização. O Espírito Santo não é um lutador de jiu-jitsu. O Espírito Santo é um agente de Deus que age com gentileza, com doçura, com amor. Amém? E a vontade, o desejo, a decisão de mudança é minha, mas o poder, a ação é do Espírito Santo em mim. E o terceiro agente de mudança é Jesus com a sua palavra. Toda mudança começa com a palavra. Toda mudança tem que ter base na palavra. Porque Jesus e a palavra são uma só entidade, uma só coisa, uma só pessoa. Jesus não é uma coisa, a palavra é outra. Sabe que você tem muitos livros e escritos religiosos, de homens que escreveram buscando sabedoria de Deus e etc e tal, mas o único livro cuja palavra é o próprio Deus em pessoa é a Bíblia. A Bíblia é Jesus em papel e tinta, e Jesus é a Bíblia em carne e osso. Jesus é a palavra.
No princípio era o verbo, a palavra, o logos, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra de Jesus são uma só coisa, uma só pessoa. Por isso Jesus disse, as palavras que eu tenho dito a vocês, são espírito e vida, não são filosofia, não são princípios de ensino, não são boas ideias, a palavra que eu digo a vocês, é espírito e vida. E quando eu vou à palavra, e eu abro o meu coração para Jesus na palavra, para o Jesus da palavra, para o Deus da palavra, e permito que Ele atue e provoque mudanças em mim, é Ele quem realiza em mim a mudança, e não um esforço meu em mudar. Pai, o Filho, o Espírito Santo, os agentes da verdadeira mudança. Eu quero convidar você para curvar sua cabeça.